Fala, gente, tudo bem? Eu sou o professor Tatuado e o vídeo de hoje é mais um vídeo de desabafo, então vem comigo porque vai ser polêmico. Hoje eu quero falar sobre a minha cidade, Itajaí, e uma moção que os vereadores dessa cidade, alguns deles fizeram para homenagear Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. A moção começa mais ou menos dizendo que ele recuperou o orgulho dos brasileiros de vestir o verde e amarelo, de cantar o hino nacional, e não recuperou patriotismo nenhum. Metade do país estava feliz de usar a camisa da seleção brasileira e fazer manifestação antidemocrática, mas tinha uma boa parcela de brasileiros com vergonha de usar o verde e amarelo exatamente pelo que estava significando. Os vereadores falaram que no campo da educação o governo anterior priorizou valores humanos, éticos, eu sei lá o quê. Galera, acorda, o MEC foi praticamente destruído, teve gente negociando o ouro dentro do MEC. A gente teve retrocessos gigantescos em lei de inclusão da pessoa com deficiência nos últimos 4 anos. Para vocês terem uma ideia, eles não conseguiram trazer muitas coisas boas do que teoricamente esse último governo fez para nossa cidade. E falaram que uma das coisas que ele fez foi trazer um colégio cívico-militar. E aí citaram que muitas coisas mudaram nesse colégio. Meu povo, acorda, colégio cívico-militar segrega, exclui, é um colégio excludente, não é democrático, não mantém isonomia da escola pública. Os caras citam na moção que o Bolsonaro desburocratizou processos de empreendedorismo, qualquer coisa que seja, só se for o dele, né? Só se for esse negócio de vender joias no exterior. Eles citam, galera, em dados ali, que a quantidade de pessoas que criaram empresas nos últimos 4 anos no Brasil, em Itajaí, foi gigantesca, citam números. Ô vereadores, vocês esqueceram de colocar que realmente tem uma fala aí liberal de que você pode empreender, você pode sonhar, é o sonho da galera de repente ser patrão. E aí muita gente foi no oba-oba desse sonho sem uma infraestrutura, muitos fazendo empréstimos em banco com juros altíssimos. E realmente abriram muitas empresas em um país que em menos de 3 anos quase metade delas acabam fechando as portas porque não tem condições de se manter. Em outra parte dessa moção eles falam que o Jair Bolsonaro diminuiu a violência do país. Bom, violência não é só assassinato, né, vereadores? De feminicídios, inclusive no nosso município, como que tá? A questão da violência doméstica, do racismo, da LGBTfobia, da injúria racial, como que tá essa estrutura no nosso país? Vocês têm certeza que o Brasil tá menos violento? E daí aqui vocês observam o nome, né, dos vereadores que teoricamente escreveram esse documento, o Beto Cunha, o Adriano Klaua, o próprio Douglas, isso já se espera, né, não vou dizer nada. Agora tem nomes ali, galera, Ana Carolina, Bruno da Saúde, Marcelo Werner. Qual é o segredo? É uma tentativa de buscar voto de bolsonaristas da cidade fazendo isso, esse apelo? Meu povo, Itajaí tem que acordar. Já passou da hora de acordar. Vou falar do nosso porto, do Porto Itajaí. Para quem não conhece, nossa cidade tradicionalmente conhecida por um porto pesqueiro e por um porto enorme. O Porto Itajaí já foi um dos maiores do Brasil e que nesse momento está sem movimentação, muita gente perdeu emprego, muitas famílias passando necessidade. E aí eu escuto muito nas ruas, a culpa é do Lula. Gente, vamos colocar os pingos no i. Vocês querem saber o nome dos 2 culpados pelo nosso porto de Itajaí tá como tá? Como funciona o nosso porto? Ele é uma autarquia, ele é federal, gente, questão de soberania, né? A administração desse porto é municipal e aí tem um arrendamento para uma empresa privada tocar o porto. Cara, é mais do que certo, no mundo inteiro a maioria dos portos funcionam assim. No caso de Itajaí, tinha uma empresa tocando por 20 anos e o ano passado vencia esses 20 anos. O governo Volney Morastone, eu prefiro dizer que foi incompetente, para não dizer outra coisa, deixou esse contrato vencer, não acabou tendo renovação e aí provocou um imbróglio jurídico, provocou incerteza, insegurança jurídica e dentro desse processo todo veio o secretário nacional dos portos, do Jair Bolsonaro, na tentativa de privatizar o nosso porto e essa privatização envolvia não o fato só do arrendamento, mas do porto como um todo. E aí atravancou todo o processo, a empresa renovava, não renovava, moral da história, não renovou, o porto foi pro buraco. Então, os culpados é o prefeito pela sua incompetência ou sei lá o quê, e é o governo federal, ao mando de Jair Messias Bolsonaro, que tentou sucatear o nosso porto nessas derrocadas que eles fazem para a opinião pública dizer, tem que privatizar, e aí fazer a venda. A questão é que não foi vendido, não foi privatizado. O secretário nacional dos portos, sabe onde que ele foi trabalhar? Na Portonave, que é o porto de uma cidade vizinha aqui, Navegantes, e um dos portos que mais lucrou com o fechamento do Porto Itajaí. Eles estão colocando em propaganda direta na TV e rádio, jornal, movimentação recorde esse ano, óbvio. Pegou a movimentação que tinha o Porto Itajaí e o cara foi trabalhar lá dentro. Isso precisa acontecer uma investigação. Existe um processo que a gente costuma dizer nos meios públicos, que é chamado de porta giratória, né? Quando um cara que é funcionário público acaba indo trabalhar numa empresa privada que se beneficia por alguma movimentação que esse cara fez enquanto era um ente público. Então é algo que precisa realmente ser investigado porque foi muito evidente esse tipo de movimentação aqui no Porto de Itajaí. A gente pergunta, quem que tentou fazer alguma coisa pelo nosso porto? O Jorginho, atual governador do estado,
Fazendo nada. Jorge Seife, eleito senador, que aqui em Itajaí, a família dele, dona de setor pesqueiro, etc e tal, fazendo nada, nem escuta falar onde que esse cara tá, ele tá senador, ninguém sabe o que tá fazendo da vida. A gente tá mais preocupado com barbatana e tubarão do que outra coisa. Tem um cara aqui, que foi inclusive trabalhador portuário, trabalhador da nossa cidade, que agora foi filiado ao Partido Liberal, que é o Robson Coelho, e que é um cara que trabalhou no porto e que hoje é, por exemplo, segundo secretário dos portos do governo do estado de Santa Catarina. Eu pergunto, o que o Robson tá fazendo pelo Porto Itajaí? A única coisa que eu escuto é a galera dizendo, Lula quebrou o porto. Acorda, Itajaí, acorda, povo. Sabe o que o Lula fez com o nosso porto? Em 2008, com a enchente, com a devastação do porto que aconteceu, o governo federal, que era o Lula, investiu mais de 350 milhões de reais na reconstrução e fez o nosso porto voltar a acontecer. Lula esse que teve aqui na nossa cidade para entregar essa verba. Lula teve em Itajaí. Bolsonaro, nesses 4 anos, ele passou por Itajaí, porque eu não tô lembrado, porque ele descia no aeroporto Navegantes, ia para São Francisco, gastar dinheiro público, verba pública, para andar de jet ski. Mas em Itajaí eu não lembro dele ter passado. Aqui na nossa cidade tem um monte de bajulador do Bolsonaro. Um deles é um cara chamado Emílio Dalsocco, que é dono de uma empresa de caminhões e tudo mais. Aí eu pergunto, cara, tem um monte de caminhoneiro aqui na cidade, gente que luta diariamente, um monte de caminhoneiro que por conta do porto de Itajaí perdeu movimentação, perdeu carga, tem que pegar a estrada por aí afora e aí paga o diesel. Quanto que chegou o diesel no governo Bolsonaro? Quanto do governo federal teve de investimento ou de ajuda para frete, para esse setor de caminhoneiros? Porque o tal do Emílio Dalsocco se paga ao Bolsonaro numa luta frenética contra um comunismo, galera. Sendo que na prática as coisas simplesmente no governo anterior se desfacelaram. A gente tem aqui a BR-470 do lado da nossa cidade e quantas pessoas já perderam a vida nessa BR e está sendo duplicada no governo Bolsonaro. Essa duplicação simplesmente não aconteceu. Ano após ano, milhões e milhões de reais de verbas que foram tiradas da nossa região da duplicação da BR. Com certeza você já perdeu um amigo, ou um familiar, ou um colega de um acidente nessa estrada, perdeu o caminhão, perdeu carga e a estrada não foi duplicada. E agora, no retorno do governo Lula, já tem investimento bilionário para terminar a duplicação dessa BR. Então, Itajaí, acorda. A luta frenética por conservadorismo, contra comunismo, não sei o quê, e na prática a gente está perdendo o nosso porto, a gente está perdendo a economia da nossa cidade. Você não precisa ser de esquerda, ninguém está pedindo isso. O que tu não pode ser é fascista, o que tu não pode ser é defensor dessa política estranha, porque era uma luta contra a corrupção, e agora, de repente, tem todo o esquema de corrupção, venda ilegal de joias de tudo quanto é lado, explodindo na mídia, e aí aquela defesa, né, mas é perseguição política. Cara, cadê isso? É muita hipocrisia fazer esse tipo de coisa. A gente tem que ter os pés no chão e saber defender o que é correto e não defender o indefensável. E aí eu digo mais para vocês, agora o nosso porto vai andar. Hoje, dia 25 de agosto, já saiu um edital para que o nosso porto seja novamente arrendado, mesmo que de forma temporária, para que uma empresa possa tocar. Um edital facilitado e que vai fazer a movimentação e que tem o estímulo do governo federal. Sabe quem se mexeu nos bastidores para fazer isso acontecer? Um cara chamado Décio Lima. É esse cara que hoje está à frente do Sebrae Nacional e que lá nos bastidores em Brasília está correndo de um lado para o outro para fazer essa movimentação. Chegou no governo Lula, esse nome que vocês não gostam de ouvir, mas eu preciso dizer, e é o cara que falou, faz o edital, vamos fazer essa movimentação e vamos salvar o porto de Itajaí. Então quem está salvando o nosso porto, que está fazendo o que vai acontecer, escrevam o que eu estou dizendo, vai acontecer movimentação, vai voltar a ser um porto forte, um dos maiores do Brasil. Andaram dizendo por aí que nosso porto tinha que virar uma vila gastronômica, como o Porto Madeiro lá na Argentina. Não é isso que vai acontecer não, filho. Vai ter movimentação, vai ter navio, a nossa economia vai voltar a crescer sim. E por intermédio do governo federal, do governo Lula, do Décio Lima, toda essa força política de gente que trabalha e que está vendo a necessidade das famílias de Itajaí, está entendendo o buraco que a nossa cidade está entrando. E aí, meu povo, eu, enquanto professor dessa cidade, não consegui ficar calado, precisei fazer esse desabafo, porque eu não consigo escutar um monte de besteira nas ruas, e é necessário abrir o olho dessa galera e ver o que realmente está acontecendo em Itajaí. Espero que tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha e divulga, coloca nos grupos de WhatsApp, faz chegar o maior número de pessoas para a gente entender o que acontece no nosso município. Aí, Itajaí, acorda, a gente vai voltar a ser feliz. Aquele abraço a todos.